Em destaque no Panorama CBN, 2 deputados federais estão na mira da PF em operação que investiga o desvio de recursos públicos vindos de cotas parlamentares. Congresso Nacional aprova em votação simbólica o orçamento de 2026. Tribunal Superior do Trabalho determina que os sindicatos dos Correios mantenham 80% dos trabalhadores em atividade em cada unidade da estatal. Brasil ultrapassa a marca de 9 milhões de visitantes estrangeiros em 2025. Instituto Butantan se prepara para começar a entregar mais de 1 milhão de doses da vacina contra a dengue ao Programa Nacional de Imunizações. Secretário de Estado americano afirma que as relações entre os Estados Unidos e o Brasil estão em uma trajetória positiva. Panorama CBN. Olá, para você que está comigo por aqui de novo, eu sou a Marcela Marcos e a partir de agora, em menos de 30 minutos, eu vou te contar as principais notícias do dia. Os deputados federais Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi são alvos de uma operação da Polícia Federal que investiga o desvio de recursos públicos vindos de cotas parlamentares. A PF apreendeu cerca de R$430 mil no endereço de Sóstenes Cavalcante, no Distrito Federal. Segundo a corporação, o dinheiro vivo estava em um saco preto dentro de um armário no apartamento do deputado em Brasília. Os agentes cumpriram 7 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Flávio Dino, do STF, na capital federal e também no Rio de Janeiro. Segundo os investigadores, os recursos da cota parlamentar destinados a despesas do mandato, como passagens aéreas, telefonia, combustível e aluguel de veículos, teriam sido usados para custear gastos inexistentes ou irregulares. O esquema também teria envolvido a participação de funcionários comissionados dos gabinetes de Sóstenes e Jordi, além do uso de empresas de fachada. Ainda de acordo com a investigação, os recursos da cota parlamentar eram sacados e depositados de forma fracionada, em valores inferiores a R$ 9.900, que é uma prática conhecida pela Polícia Federal como smurfing, utilizada justamente para dificultar a fiscalização. A apuração também cita mensagens trocadas por WhatsApp entre os envolvidos, nas quais aparece a expressão pagamento por fora. Nas redes sociais, o deputado Carlos Jordi negou as acusações e afirmou ser alvo de perseguição por parte da PF. O deputado Sóstenes Cavalcante também negou as irregularidades no contrato de aluguel de veículos e afirmou que o dinheiro em espécie encontrado no apartamento dele em Brasília é proveniente da venda de um imóvel. A ação desta sexta-feira é o desdobramento de outra, de dezembro do ano passado, que apura crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, admitiu que quis terminar o ano sem um novo conflito com o Supremo. Ele falou isso no momento em que levou a cassação dos mandatos de Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro para a decisão da mesa diretora. Depois que o plenário da Casa manteve o mandato de Carla Zambelli e de todo o desgaste que veio em seguida, Mota disse que a estratégia foi evitar a repetição de embate. Para evitar um novo episódio de conflito, de estresse institucional, houve uma decisão aqui capitaneada, pelos líderes, de que pudéssemos decidir isso pela mesa. No caso do Eduardo Bolsonaro, todos aqui já sabem que se deu por faltas. Se deu por faltas, ele já tinha as pautas necessárias para que a sua cassação fosse dada, fosse concluída, e diante desse número de faltas, a mesa decidiu também pela sua cassação. A declaração de Mota foi durante uma entrevista com jornalistas para fazer um balanço do ano. Depois de um 2025 conturbado na relação do Congresso com o Palácio do Planalto e o Supremo, ele defendeu o diálogo constante e o respeito entre os poderes. Segundo Mota, o STF está fazendo o papel no processo que envolve irregularidades na aplicação das emendas parlamentares. Está fazendo o papel que deveria, nas palavras dele. Mas ele falou que é necessário separar a destinação incorreta dos recursos do que classificou como exageros da Polícia Federal e do Judiciário.
Em relação ao PL da dosimetria, aprovado nesta semana na Câmara, Mota não quis comentar a decisão de Lula de vetar o texto, assunto que, segundo ele, vai ter que ser discutido entre os líderes partidários. Sobre a corrida eleitoral, ele preferiu não adiantar se vai estar no palanque de Lula ou de um candidato da direita e afirmou que só vai anunciar uma posição na hora certa, até para não contaminar as votações na Câmara. Bom, eu falei do presidente Lula, né? E o próprio Lula fez uma série de declarações nesta sexta-feira durante um evento em São Paulo. Antecipando a campanha eleitoral do ano que vem, ele declarou que o país não pode permitir que a extrema-direita fascista retorne ao poder. Sem citar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula lembrou dos mais de 700 mil mortos na pandemia e disse que negacionistas e fascistas não podem voltar a governar por meio de mentiras na internet. O presidente, que já declarou várias vezes que vai ser candidato à reeleição, disse ter a obrigação de não permitir que a democracia dê um passo para trás e mandou um recado para possíveis adversários. As falas foram durante a celebração de Natal dos catadores de materiais recicláveis, que ele participa todo ano desde o primeiro mandato em 2003. Aí, em dado momento, o presidente falou das condenações de Bolsonaro e de 4 generais por tentativa de golpe de Estado, que incluía um plano para assassiná-lo. O público formado por catadores e militantes de movimentos sociais reagiu gritando "sem anistia" em coro. Em resposta, Lula voltou a dizer que vai vetar o projeto de lei que reduz penas para os envolvidos nos atos golpistas, mandando aí um recado para o Congresso. O discurso também foi marcado por críticas ao preconceito e a políticas que dificultam a atividade de catadores. Ele disse que esse é um trabalho nobre e pouco reconhecido. A cerimônia teve participação de diversos ministros de Estado, como Fernando Haddad, da Fazenda, Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência da República, ele que anunciou 162 milhões de reais em programas voltados a apoiar catadores e também a reciclagem. No fechamento do ano do Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, pediu o fim de personalismos e prometeu diálogo sobre o Código de Conduta para ministros da Corte. Essa proposta enfrenta a resistência de colegas de tribunais superiores, mas o ministro mira em uma proposta inspirada no Código de Conduta do Tribunal Constitucional da Alemanha. Já vem atuando nos bastidores no sentido de conseguir aprovação. O tema ganhou destaque recentemente depois de ter sido divulgado que o ministro Dias Toffoli, relator do caso do Banco Master, viajou ao Peru no mesmo jatinho que um advogado e um diretor da instituição. Segundo Edson Fachin, os personalismos fragilizam as estruturas republicanas, enquanto a constituição da democracia depende da internalização de práticas institucionais impessoais. O ministro ainda defendeu que a Corte Constitucional deve decidir com base no direito e não em expectativas circunstanciais ou pressões externas. O país precisa de paz e o judiciário tem o dever de semear paz, mas sem ignorar o dissenso, que é elemento vital da democracia. Divergências fundamentadas enriquecem o trabalho jurisdicional, aperfeiçoam a técnica e reforçam a legitimidade das decisões. O diálogo qualificado é instrumento de maturidade republicana. O presidente do STF também pontuou que a corte jamais vai se dobrar a ameaças e comentou o fim da aplicação da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes e a família, a qual chamou de injusta e inadmissível. O ministro também afirmou que cabe ao judiciário exercer função contramajoritária com prudência e respeito às competências dos demais poderes. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,35% aos 158.473 pontos. O dólar comercial subiu 0,12%, cotado a R$ 5,52. O euro vale R$ 6,48, elevação de 0,11%.
E o Congresso Nacional aprovou nesta sexta-feira, em votação simbólica, o orçamento de 2026 com reserva de 61 bilhões de reais para emendas parlamentares e também com uma previsão de superávit de 34 bilhões e meio nas contas do governo no próximo ano. O texto segue agora para a sanção do presidente Lula. De acordo com o arcabouço fiscal aprovado em 2023, há um intervalo de tolerância de 0,25 ponto percentual em relação à meta central. Ou seja, a meta será considerada formalmente cumprida se o governo tiver saldo zero ou se chegar a um superávit de 68,6 bilhões. A proposta ainda estabelece o piso mínimo de 83 bilhões de reais para investimentos públicos. A Comissão Mista de Orçamento votou o texto mais cedo nesta sexta e, no início da tarde, deputados e senadores deram aval ao que foi proposto em uma sessão conjunta no plenário. E eu abro o bloco de notícias internacionais contando que um homem armado com uma faca e também com granadas de fumaça atacou pessoas em Taiwan nesta sexta-feira. Até o momento em que eu gravava essa edição, havia ao menos 3 mortos e 9 feridos. A polícia informou que o suspeito foi declarado morto em um hospital depois que ele pulou do 6º andar de um prédio, enquanto ele fugia dos policiais. Esse suspeito foi identificado como Shang Wen, de 27 anos. Ele lançou granadas de fumaça perto de uma saída subterrânea da estação de metrô Taipei-Men, próxima à principal estação de trem da cidade. E ele esfaqueou pessoas aleatoriamente, fazendo com que os pedestres corressem, isso tudo de acordo com relatos da mídia local. O secretário de Estado americano Marco Rubio afirmou que as relações entre os Estados Unidos e o Brasil estão em uma trajetória positiva e que a boa relação entre os presidentes Donald Trump e Lula é bem valorizada por lá. Durante uma entrevista coletiva em Washington, ele disse também que os Estados Unidos vão buscar progredir ainda mais as relações bilaterais com o Brasil. A proposta segue a nova política de segurança nacional, que tem como objetivo aumentar a influência sobre a América Latina. E olha, na Itália, turistas vão precisar pagar uma taxa de 2 euros, cerca de R$13, para se aproximar da Fontana di Trevi, em Roma, um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. A informação foi anunciada nesta sexta-feira pelo prefeito Roberto Gualtieri. O monumento, que fica em uma praça pública, vai poder ser visto gratuitamente se for à distância, Mas o acesso à área mais próxima da fonte só será permitido para visitantes com o ingresso. A Fontana di Trevi é onde a tradição determina que visitantes joguem uma moeda para garantir que voltem a Roma e também que realizem os desejos. Voltando para o noticiário nacional, o Tribunal Superior do Trabalho determinou que os sindicatos dos Correios mantenham 80% dos trabalhadores em atividade em cada unidade da empresa. A decisão atendeu a um pedido da estatal que alegou risco de prejuízo à população. Parte dos funcionários da companhia entrou em greve na noite de quarta-feira, em meio às negociações sobre salários e condições de trabalho. A gente te contou por aqui. O TST também proibiu qualquer bloqueio à circulação de pessoas, encomendas e cartas. Em caso de descumprimento, os sindicatos podem ser multados em R$100 mil por dia. Ao analisar o pedido, a ministra Kátia Magalhães Arruda afirmou que, embora o direito de greve seja garantido por lei, ele tem limites quando envolve serviços públicos essenciais, como o próprio serviço dos Correios, cuja prestação é responsabilidade do Estado. Segundo a magistrada, a manutenção da maior parte do efetivo se torna ainda mais necessária com a proximidade do Natal, período de forte aumento na demanda por serviços postais. E o Brasil ultrapassou nesta sexta-feira a marca de 9 milhões de visitantes estrangeiros em 2025 e deve, inclusive, fechar o ano com quase 9 milhões e meio. É um número histórico que representa um crescimento de cerca de 40% em relação ao ano passado. Os dados foram divulgados durante um evento da Embratur em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Até então, o recorde era de pouco mais de 6 milhões e 770 mil turistas internacionais, todos registrados em 2024, esse número anterior.
Em entrevista à CBN, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destacou que todas as regiões do país registraram aumento na chegada de estrangeiros. E um dos destaques foi a Bahia, que teve um salto de 56% no fluxo de turistas internacionais, salto esse impulsionado pela abertura de voos diretos. A Bahia, por exemplo, cresceu 56% de trânsito internacional de turistas. O Nordeste teve como um todo um crescimento acima dos 40%. A França é o principal país emissor de turistas para o Brasil. E a gente trabalhou muito a gastronomia, a cultura na França e a gente conseguiu um voo, que é um voo Paris-Salvador. Isso fez com que ocorresse um crescimento de franceses na escala de 190% de crescimento de francês visitando a Bahia. E quando visita a Bahia, não visita só a Bahia, visita outros estados do Nordeste. São Paulo segue como a principal porta de entrada do país, por causa dos 2 grandes aeroportos internacionais e do peso do turismo de negócios. O Rio também cresceu e deve encerrar o ano com cerca de 2.400.000 visitantes estrangeiros, bem acima do que foi registrado em 2024, 1,5 milhão. O Instituto Butantan começa na próxima semana a entregar mais de 1 milhão de doses da vacina contra a dengue ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. A entrega antecipada só foi possível porque o Instituto iniciou a produção do imunizante antes mesmo da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, assumindo aí o risco industrial. O contrato entre o Instituto Butantan e o Ministério da Saúde foi assinado nesta sexta-feira. As primeiras 300.000 doses chegam já nos próximos dias. O restante deve ser entregue até o final de janeiro de 2026. A Butantan DV é a principal vacina do mundo contra a dengue, aplicada em dose única. Para ampliar a capacidade produtiva, o Butantan também firmou parceria com a empresa chinesa WuXi, o que deve permitir um aumento nas entregas do segundo semestre do ano que vem. A vacina foi aprovada pela Anvisa para pessoas de 12 a 59 anos. Nesse grupo, os estudos apontaram eficácia geral de 74,7%, com proteção de mais de 91% contra casos graves e com sinais de alarme, além de 100% de eficácia contra hospitalizações por dengue. Segundo a pasta, as primeiras doses vão ser destinadas para profissionais da atenção primária que atuam em unidades básicas de saúde e em visitas domiciliares. Com o aumento da produção, a vacinação deve ser ampliada gradualmente para o público geral, começando pelos adultos de 59 anos e avançando até a faixa dos 15 anos. O Instituto Butantan também trabalha para ampliar a faixa etária da vacina. A Anvisa já autorizou estudos em pessoas de 60 a 79 anos. Caso os resultados sejam positivos, o Instituto vai poder solicitar a inclusão desse grupo na recomendação do imunizante. Além disso, novos dados estão sendo coletados para avaliar a inclusão de crianças de 2 a 11 anos. Ensaios clínicos já indicam que a vacina é segura nessa faixa etária. Aqui no Bloco de Esporte eu trago uma informação que está no portal GE. O estádio Mané Garrincha, em Brasília, é o favorito para receber a primeira final em jogo único da Copa do Brasil em 2026. A CBF ainda não bateu o martelo, nem estabeleceu prazo para isso, mas a capital federal é o plano A. Aliás, uma ala dos dirigentes defende que o estádio seja a sede fixa da decisão. Esse grupo entende que o Mané Garrincha seria um estádio neutro com ótima estrutura. São mais de 72 mil lugares da arena, reformada para a Copa do Mundo de 2014. Além disso, eles também citam a localização geográfica de Brasília como um facilitador para o deslocamento de torcidas, assim como a estrutura de voos e de hotéis na cidade. Mas a reportagem faz uma ressalva. Essa é ainda uma ideia embrionária, né? Tá no começo, mas tem apoios importantes na CBF. A edição de 2026 da Copa do Brasil será a primeira sob um formato novo, com final em partida única, como adotado recentemente pela Conmebol, na Libertadores e na Sul-Americana. O jogo também vai ter papel de encerrar a temporada no país no dia 6 de dezembro. A competição ganhou ainda mais atenção dos clubes nos últimos anos, quando teve a premiação incrementada. O campeão deste ano, que será conhecido no domingo no Maracanã, a grande final entre Vasco e Corinthians, vai receber 77 milhões de reais só pelo título. As equipes já arrecadaram cerca de 20 milhões nas fases anteriores.
Antes de continuar, quero deixar um agradecimento a você, ouvinte, por mais essa temporada minha aqui no Panorama. Continue participando, deixando um comentário lá no Spotify, por exemplo. Muito obrigada pela sintonia nesses últimos dias. E por falar em sintonia, agora é hora da gente sintonizar a Rádio Sucupira, que repercutiu o PL da dosimetria, hein? Ouça aí. Deixando de lado os entretanto e partindo para os finalmente. Doutor Lulu Gouveia, senhor Neto Pedreira, qual é a proposta que os senhores me trazem? Um pacto de cavalheiros. Estou apenas pensando na imagem de Sucupira que devemos colocar acima de nossas divergências políticas, acima dos partidos. Eu fiz, e sem consultar o presidente da República ou a ministra Gleice, me arrisquei e não me arrependo de ter vindo aqui para ter feito um acordo de procedimento. Eu não negociei mérito, negociei procedimento. Muito bem. Os senhores propõem, então, esquecer tudo. Nos bastidores, o que está acontecendo é um grande acordo. Este texto que estamos votando é fruto de um acordo entre o governo Lula, parte da oposição, e o ministro Alexandre de Moraes, que interagiu com os senadores por diversas vezes em defesa desse texto. É mentira! É mentira! Pra frente, Sucupira! Rádio Difusora de Sucupira aqui no Arnamira, transmitindo diretamente do fórum. Vamos tentar uma entrevista com o doutor Juiz. Isso seria um recado à sociedade de que o Brasil tolera ou tolerará novos flertes contra a democracia. Salve o herói! É muito fácil nessa nossa terra criar falsos heróis. A cada dia surge um falso herói. A realidade é essa. O conjunto da obra é resultado de um acordo. Então, o senhor prefeito está de acordo? Homem, não obstantemente esse seja um acordo em que as mãos se lavam e enxaguam umas às outras nas águas turvas do casuísmo Sucupira. Se houve acordo com o governo, eu não fui informado. Então, se o presidente não foi informado, não houve acordo. Eu quero dizer para vocês que, com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. Eu quero lembrar ao coronel que nós temos um acordo de cavalheiros, um gentleman agreement, como dizem os americanos. Eu nunca vi alguém em nome do governo fazer um acordo e dar peru de Natal aos golpistas. E Casimiro de Abreu também dizia, embora seja grande o crime, perdoar é sempre sublime. Quem sabe com as suas palavras aqui no espírito natalino, ele resolva sancionar. A bomba! Mas que bomba? Bomba, mas uma bomba que eu já tinha mostrado na CPMI. Roberta Luxig, que eu solicitei o depoimento dela, venham apontando a ligação dela com Lulinha e Careca. Esses meus filhos acabam ainda me matando, sério. A gente já tá com tanto problema na cabeça, orçamento, planos administrativos, né? O diabo. Agora, em vez de ter mais consideração para evitar mais essa consumição. Todas as pessoas que estão envolvidas, todas as pessoas, ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. E a minha resposta é uma só. Vou mandar apurar. E se for comprovada alguma fraude, os fraudicantes serão punidos, doa quem doer. As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. Edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Bom, você já deve ter percebido que eu gosto de encerrar com música o Panorama, né? A Bianca Santos também faz isso, e ela fez isso, inclusive, na edição da manhã, sextou de maneira bem animada, deixou o sarrafo lá em cima, e eu vou manter, claro. Essa
Essa que você ouve aí é a cantora e compositora Chappell Rowan, com a música The Giver, que a gente tá tocando porque a faixa tá na lista do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, de melhores de 2025. Todo ano ele escolhe o que mais gostou de ouvir, ler, assistir, ou seja, já virou tradição. E entre os melhores filmes teve espaço para o nosso brasileiro, O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. Entre as músicas, chama a atenção a diversidade da playlist do político, que vai do rock ao pop, passa também pelo hip hop, pelo jazz, com nomes como, além da Chappell Rowan, Olivia Dean, Drake, Bruce Springsteen, Rosalia e Lady Gaga. No caso da Gaga, a música escolhida foi Abracadabra, e é com ela que eu fecho essa edição e também essa temporada aqui na edição da Noite do Panorama, em clima de retrospectiva, porque o show que a cantora fez em maio, que entrou inclusive para o Guinness Book por ter recebido o maior público da história de um show gratuito de uma artista feminina, foi mencionado na retrospectiva do ano aqui na CBN, que você ouve ao longo da nossa programação. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Marcela Marcos, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. Eu já aproveito para desejar boas festas, porque na semana que vem eu tô de folga e na semana seguinte eu volto, mas em outra função na rádio. Nos próximos dias é o Gabriel Freitas quem vai apresentar o Panorama. Então, tenham todos um excelente fim de semana e também um excelente final de ano. Continuem sintonizados. Tchau, tchau. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.